Cá Entre Nós, com Nelson Marques. Todas as quintas-feiras, uma entrevista inédita para você. Olá, pessoal. Estamos iniciando mais um Cá Entre Nós. Sempre às terças-feiras, às 20 horas, o nosso compromisso aqui com você que nos segue nas redes sociais e que também sempre está enviando o seu e-mail, sugerindo as pautas a serem tratadas aqui no nosso programa. Lembrando que se você ainda não se inscreveu no nosso canal, por favor, inscreva-se, ative o sininho para receber as nossas notificações, aproveita que você está por aí, dá aquele like e, é claro, divulguem os nossos vídeos nas suas redes sociais e também nos seus grupos de WhatsApp. Junto comigo no nosso projeto aqui do Cá Entre Nós Legal, a companhia do Dr. Ivan Castrezzi. O assunto que nós vamos abordar hoje no nosso programa vai ser inteligência artificial e LGPD. Solta a vinheta! Nosso convidado possui graduação em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, especialização em Gestão Empresarial pela Fundação Getúlio Vargas e especialização em pós-graduação Lato Sensu, Direito Administrativo pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Atualmente é professor de Processo Civil e Teoria Geral do Processo na Unitar, Faculdade de Campinas, e sócio no escritório Cláudio Zalaf, Advogados Associados. Muito obrigado por aceitar nosso convite, doutor Henrique Zalaf. E junto conosco aqui também, doutor Ivan Castrezzi, no nosso projeto Cá Entre Nós Legal. Obrigado, Nelson. Obrigado pela apresentação. Obrigado, Henrique Zalaf, por aceitar o convite aí, estar aqui conosco e falar de um tema aí tão interessante e tão atual. Boa noite a todos. Boa noite, Castrezzi, meu grande amigo. Boa noite, Nelson. Parabéns pela iniciativa. Boa noite às pessoas que estão assistindo a gente. Fico à disposição. Parabéns pela iniciativa e fico à disposição de vocês para tirar eventuais dúvidas sobre o tema, que é um tema bastante interessante e um tema que a gente vem estudando bastante. E é o que nós mais temos aqui, viu, doutor Henrique? São dúvidas. Para isso aí que nós estamos contando com seus conhecimentos. E lembrando também que, a partir de agora, aos nossos seguidores, que o doutor Henrique também vai responder as perguntas via o nosso chat ao vivo. Então, as pessoas que tenham perguntas para fazer para o doutor Henrique, por favor, possam fazer aí através do nosso chat, que ele vai respondê-las também pelo chat, independentemente de estar aqui sendo entrevistado ao vivo conosco. Perfeito? Doutor Henrique, os advogados, juízes, procuradores e outros profissionais do setor fazem um serviço sabiamente intelectual. Com a inteligência artificial em plena transformação, é possível dizer que muitas tarefas hoje já podem ser assumidas pelos computadores? Bom, Nelson, eu acho que esse é o tema central de quem estuda a inteligência artificial e estuda o tema e entende um pouco do tema. Eu acho que essa pergunta sua, Nelson, é uma pergunta muito pertinente e talvez seja a maior preocupação de quem enfrenta o tema inteligência artificial sempre
traz essa dúvida sobre quais vão ser os empregos que vão sobrar, quais vão ser as atividades que vão sobrar, ainda mais num cenário como o nosso, brasileiro, mas mundial, de recuperação da pandemia e um cenário tipicamente de recuperação econômica. Pois bem, Nelson, respondendo diretamente a sua pergunta, eu diria para vocês dois e para quem nos escuta de casa que todas as estimativas que são feitas e todos os estudos que são feitos sobre inteligência artificial, sobre a computação como um todo, mas especificamente sobre inteligência artificial, já aponta que grande parte das atividades humanas, embora atividades humanas que sejam eminentemente intelectuais, como atividades médicas, como atividades dos advogados, mas dentro dessas atividades que envolvam funções eminentemente mecânicas, e na nossa profissão de advogado nós temos essas atividades meramente mecânicas, todas essas funções gradativamente, com o tempo, elas vão naturalmente ser substituídas por algum mecanismo, seja um mecanismo computacional ou um mecanismo de inteligência artificial. Eu acho que a pergunta que a gente tem que fazer é quais são essas atividades mecânicas que vão ser substituídas direto ou indiretamente por mecanismos de inteligência artificial e quanto tempo vai levar, né? Porque hoje existe um custo, que é um custo dessas ferramentas, um custo de desenvolvimento que é relativamente alto, não acessível para todas as empresas, não acessível para todo o público, mas com o tempo, né, e aí citando a lei de Moore, né, lei não no sentido legal, mas foi um filósofo, um estudioso da área de computação que indicava que todos os mecanismos computacionais iriam duplicar em capacidade, ao mesmo tempo que elas diminuiriam o custo na mesma proporção. Lei de Moore é exatamente sobre isso. Ele já falava que com o tempo, né, todas as atividades eminentemente mecânicas vão ser substituídas por mecanismos de inteligência artificial. Isso aconteceu com a introdução da computação na década de 70, na década de 80, e agora com o advento da internet, especialmente no começo do ano 2000 e agora com o boom, né, da internet. Mas o que você tem agora como fenômeno é uma grande ligação dessas ferramentas, né? E algumas ferramentas que eram esparsas, agora você começa e passa a interligar essas ferramentas, né? Então, naturalmente, você vai ter uma substituição clara, direta e muito forte de todas as atividades que são eminentemente mecânicas do ser humano, e em qualquer atividade econômica. Perfeito. Legal. Muito bom. Bom, quem me conhece sabe que eu adoro a parte de tecnologia e isso acaba estando dentro da tecnologia, mas falta um pouco de conhecimento. E o Henrique, então eu queria saber de você, assim, como essa inteligência artificial aí que você já falou, introduziu para a gente, como você vê ela sendo aplicada no direito? E, por que não, até nos escritórios, né? E como ela está se transformando na nossa área, no direito? Bom, quando a gente fala em inteligência artificial, a gente tem um mundo aí enorme, um mundo gigantesco, e tem diversas áreas, né? Então, você tem na área médica, você tem, naturalmente, hoje o exemplo mais festejado são os veículos autônomos, né? A Tesla, e todos os carros elétricos que são advindos. Sempre quando você fala de inteligência artificial, basicamente você está falando de um mecanismo que ele é capaz de interpretar uma quantidade enorme de dados e predizer um comportamento com base nesses dados que ele fez a análise. Então, ele vai dar um modelo estatístico, e ele vai predizer um determinado comportamento. E aí você tem as várias interfaces e as várias áreas econômicas que usam inteligência artificial. Medicina, como eu já citei, as redes sociais, né, que hoje em dia
comércio, né? Então, os mecanismos que você entra, ele já indica os seus hábitos de consumo, né? Os algoritmos de redes sociais, esse tipo de coisa. Agora, no direito especificamente, você tem nitidamente algumas mudanças muito drásticas, né? A primeira é a jurimetria, que é a capacidade de interpretar a jurisprudência que ela é produzida pelo tribunal de uma forma massiva, interpretar e predizer comportamentos, sejam comportamentos de um juiz específico, seja um comportamento de um tribunal específico. Então, eu quero saber, por hipótese, qual é o percentual que o doutor Ivan Castrezzi dá de procedência ou improcedência numa determinada ação. Se você analisar o histórico, você, obviamente, consegue predizer um pouco o futuro. Esse é o primeiro ponto. O segundo grande ponto, eu diria que é a parte da automatização de petições, né? Petições, contratos e documentos que você efetivamente usa de forma repetitiva, né? Então, nós, os que somos de escritório de advocacia, nós sabemos como funciona do lado de cá e nós usamos alguns modelos, né? É natural. Esses modelos, a ideia é que eles estejam já centralizados dentro de um grande hub, né? Que vai ser capaz de interpretar, por hipótese, um processo e vai sugerir algumas defesas. Então, dentro do direito, o uso de inteligência artificial ele é enorme. Não queria alongar muito a resposta, mas já alongando, o tema é um tema bastante sensível para a nossa área, mas nós já temos, hoje, nos tribunais superiores, dois projetos, que são o projeto Vitor e o projeto Atos, tanto do STF quanto do STJ, que já são os sistemas que fazem os exames de admissibilidade dos recursos superiores. Então, já são mecanismos de inteligência artificial, e você nem sabe, né? Pouca gente sabe, melhor dizendo, né? Mas é verdade, né? Interessante, são os famosos Big Datas, né? Hoje em dia nós viramos dados, né? Tudo hoje nós somos uma fonte de dados. Tudo que a gente vai fazer, a gente vira uma fonte de dados. E essa questão aí da jurimetria realmente já existe mesmo. A gente tem ciência disso, que é esse tipo de análise é feito aí por rápida, uma coisa que demoraria aí com 400 pessoas fazendo, fácil aí com pouco tempo. Mas, doutor, o que o senhor pode nos falar sobre as Lawtechs e os serviços prestados? Nelson, esse é um grande ramo econômico que foi criado, de novo, a partir da computação, né? Primeiro, a partir da computação e a digitalização dos processos. Nós temos aí como expoente, dentro das Lawtechs, essa pergunta é muito boa, Nelson. Dentro das Lawtechs, nós temos a B2L, que é a Associação Brasileira de Legaltechs e Lawtechs. Então, lá você encontra uma espécie de um hub, onde as empresas estão ali centralizadas, e você tem várias empresas que oferecem vários tipos de soluções para os escritórios e para advogados. E não necessariamente são soluções que você olha e acha que são soluções caras, né? A gente tem esse conceito de achar que são soluções caras. Às vezes não são. São soluções até que muito acessíveis. E aí, dentro da B2L, que é essa grande associação, você tem diversas soluções. Então, eu tenho a parte de jurimetria, eu tenho a parte de digitalização de documentos, eu tenho a parte de jurisprudência, eu tenho a parte de GED, que é um gerenciamento eletrônico de documentos, eu tenho a parte de softwares, de ERPs, de escritórios de advocacia. Então, você já tem uma parte econômica que já se desenvolve a partir dos escritórios e que fomenta os escritórios com informação. Hoje, você vê que é isso que eu estava falando na primeira pergunta, né? Você vê uma transformação na nossa profissão. Nitidamente uma transformação, e a transformação não passa pela modificação necessária do uso da técnica.
O que você modificou muito é o uso da informação. O volume de informação disponível é muito grande e você hoje começa a usar essa informação de uma forma um pouco mais racional. Exatamente. E até complementando, né, Henrique, não sei se você concorda, mas acho que é aquela questão, né? A gente vê muito advogado preocupado com, não vai ter mais lugar para advogado. Eu entendo que não seja assim, eu entendo que tem espaço para todo mundo, mas aqueles trabalhos mais repetitivos, que litiga em massa e coisa do tipo, vai acabar tendo muito mais automação envolvida, né? Então, de fato, o advogado vai cada vez mais ter que estar preparado para ser advogado efetivamente, né? E não cuidar das coisas burocráticas e mais repetitivas, né? Ivan Castrez, essa colocação é muito boa, né? Essa colocação é muito boa. O advogado, ele volta a ser uma espécie de um conselheiro do cliente. Então, ele ajuda o cliente a tomar decisões que são decisões estratégicas. Ele sai um pouco dessa figura do advogado simplesmente como um burocrata e passa a assumir uma função de ser um advogado conselheiro, com base nas informações técnicas, com base na técnica jurídica, com base numa informação de jurimetria, passa a tomar decisões que são decisões estratégicas do cliente. Então, ele passa a funcionar, talvez o exemplo não seja muito feliz pela ilicitude, mas ele funciona mais ou menos como que se fosse um consigliere, né? Consigliere, né? Um advogado que ele assume uma função de conselheiro do cliente. Esse advogado que simplesmente é um burocrata, que está ali para cumprir prazo, que está simplesmente respondendo qual é o prazo para você pagar verbas rescisórias, por hipótese, tá? Ou qual é o prazo de contestação, esse cara... o Google já fornece essas informações, então ele precisa dar um passo a mais. E os escritórios já estão, né, cada vez mais evoluídos nisso, né? E até assim, nem queria ainda entrar tanto nesse ponto do mercado de trabalho, mas, Henrique, só para complementar, indica para a gente depois volta nesse ponto, mas indica para a gente um pouco assim de o que você vê de tecnologia sendo efetivamente aplicada. A gente falou dos tribunais, mas pensando no lado do escritório, a gente falou de escritório, mas também de empresas, né? Castrezzi, o que eu vejo sendo muito aplicado é a parte de jurimetria. A parte de jurimetria... É mais comum, né? E é uma coisa que cada vez mais nós vamos ser demandados a pesquisar. E é muito bom a jurimetria. Por quê? Porque você saber, por hipótese, o Nelson, né? Vamos supor que o Nelson fosse um juiz. Eu ir para um julgamento do Nelson, já sabendo qual é o posicionamento que ele tem sobre um determinado tema, índice de juros ou plano Collor, que são os temas batidão, mas eu já ir para um julgamento já sabendo qual é o posicionamento dele em julgamentos pretéritos, primeiro que eu não vou ter surpresa, e segundo que eu vou começar a exigir do Nelson julgador uma palavra que é fundamental no direito, que é coerência. E aí, a gente vive, de certa forma, um paradoxo, porque nós estamos no país da incoerência, né? Total. E é talvez isso que nos cause tanto desgaste como brasileiro. A gente começa a olhar essas informações e começa a exigir do julgador coerência. Olha, você julgou 10 casos no passado usando uma tese. Você vai mudar? Não tem problema nenhum em mudar. Mas os seus argumentos precisam ser muito bons e precisam ser argumentos muito lícitos e muito corretos e muito modernos para você mudar 10 julgamentos do seu passado. E isso também vai te dar uma visão estratégica do caso, de olha, esse caso eu já sei qual é a tendência do Nelson julgador, pegando o Nelson como exemplo, que me recebeu sempre muito, muito bem e eu sempre
com os meus interlocutores, acabo usando eles como exemplo. Deferiu suas teses. Deferiu minhas teses. Então, além da coerência, se o Nelson é contrário à minha tese, opa, isso já é bom para eu buscar uma composição. Então, eu já começo a indicar para o meu cliente falando o seguinte, olha, essa tese que eu vou usar vai ser uma tese protelatória, o ideal é eu chamar a parte contrária para fazer um acordo. Então, eu já começo a sair de uma advocacia eminentemente processual de, putz, recebi a defesa, fiz a contestação, recebi a defesa, recebi a ação, fiz a defesa, recebi a ação, fiz a defesa e fiz o recurso, para uma advocacia mais estratégica, né? Sem dúvida. Doutor, vou fazer uma pergunta aqui meio óbvia a resposta, mas eu tenho que fazê-la. Com o avanço da tecnologia, a inteligência artificial, o trabalho dos advogados corre algum tipo de risco de se tornarem indispensáveis? Não, eu acho que não, né? Pelo contrário. Quer dizer, depende do advogado, né? Aquele advogado que ainda estiver trabalhando com a mentalidade de simplesmente ser um cara que espera o seu cliente bater a porta, que espera que trabalha de uma forma sem proatividade, que o cliente espera as respostas do cliente, posso mandar o meu funcionário embora? E ele simplesmente fala, olha, não pode, veja bem. E aquele advogado que responde de uma forma bem objetiva e sem análise profunda e sem uma análise estratégica e sem entender exatamente o porquê que o cliente está fazendo essa pergunta, esse é um advogado que, com o tempo, a chance de ele cair no esquecimento é grande, tá? Agora, aquele advogado que usa ferramentas de informação, aquele advogado que pesquisa jurisprudência, aquele advogado que está antenado nos posicionamentos do judiciário, aquele advogado que se preocupa com a forma como a sua petição é lida pelo seu interlocutor. Por exemplo, uma das coisas que mais se discute também no direito agora é a técnica do legal design, né? Que é a forma de você transformar a sua petição numa forma mais apresentável e mais agradável para uma pessoa ler. Porque o juiz ele tem milhares de processos. Como é que eu destaco a minha petição para ler? E como é que eu uso redações que sejam técnicas, objetivas, mas numa linguagem amigável? Né? Como é que eu descrevo um acidente de trânsito? Será que usar uma foto do local não seria uma boa? Será que usar uma animação não seria uma boa? Então, esses advogados que se preocupam com isso e se preocupam com o seu interlocutor, não só o interlocutor juiz, mas o interlocutor cliente, esses são os advogados que, na minha concepção humilde, são os advogados que vão ficar no mercado e vão ficar em destaque. Agora, aquele advogado que trabalha da mesma forma há 30 anos, as petições naquele Times New Roman 13, espaçamento 17, dos fatos do direito e conclusão, e de uma forma bem sem as... É óbvio que tem casos que comportam essa forma, mas aí cabe ao advogado interpretar isso. Então, por hipótese, estou tratando de um acidente de trânsito. Poxa, será que a melhor forma de mostrar um acidente de trânsito é simplesmente tentando relatar ou é eventualmente mostrando uma figura? Estou discutindo uma disputa societária. E uma figura não faria sentido. Mas eu estou falando de um acidente de trabalho. Será que mostrando uma foto da pessoa, do ambiente de trabalho, das condições, será que não é mais efetivo do que você propriamente botar uma petição enfadonha de 30 páginas para um juiz ler? Então, essa preocupação o advogado tem que ter. Verdade. Desculpa, cada vez mais Não, imagina, cada vez mais a ideia é ir trocando, batendo um papo, né? Porque cada vez mais a gente vê
advogados incluindo um QR Code, um link para alguma coisa, um vídeo sobre aquele assunto, ou até um despacho eletrônico gravado já para o juiz, uma questão mais de misturar o figurativo. Até pouco tempo, né, digamos, era sempre tudo dentro do quadrado, né? Então era o texto corrido e acabou. E isso veio num primeiro momento, chamou atenção, foi muito comentado, mas cada vez mais comum, né? De você agregar um pouco de imagem, um pouco de tecnologia, um link para acessar algum vídeo, alguma coisa assim. Estamos falando de coisa pequena, né? Coisa que para muita criança isso daí já é rotineiro, né? Mas vai muito longe, né? Castrese, uma coisa que a gente adota às vezes no escritório, botar um sumário na petição. Olha quão simples é. Sim. Porque aí Exatamente. o Nelson já vai no ponto, cara, que ele quer ler. Exatamente. Exatamente. Desde o simples até aí não tem limites, né? O fato de facilitar o dia do escritório, né? Ganhar produtividade, se explorar melhor o papel do advogado, que é usar a cabeça para coisa nova, e não para ficar repetindo o processo, produção, Pois né? é. Acho que esse é o novo advogado, né? Acho que essa é a tendência. Também concordo que quem está em escritório gerenciando departamento jurídico aí cada vez mais tem que estar aberto para as novidades, né? E é o que foi comentado pelo Henrique. Muitas vezes a gente acha que, nossa, eu preciso ter um rio de dinheiro. Tem um monte de solução aí que é quase de graça ou até de graça, só precisa de um pouco de boa vontade e tudo mais, né? Então, eu concordo plenamente, mas até dando gancho nisso, Henrique, acho que a gente poderia falar assim, como o advogado, seja ele de empresa, de escritório, o que quer que seja, deve se preparar para o impacto dessa inteligência artificial no direito, aplicada ao direito. Castrese, sua pergunta é ótima. Se eu tivesse essa resposta, diria para... O brasileiro estuda muito pouco a profissão jurídica, né? O americano ele estuda bastante a profissão jurídica. Isso é uma coisa, uma característica. O direito brasileiro ele se preocupa muito. O brasileiro ele se preocupa muito com as teses jurídicas. Existe um autor americano que ele chama-se Richard Susskind. Infelizmente, os livros dele são em inglês. E o direito americano, os americanos como um todo, eles se preocupam muito mais e eles veem a profissão, o advogado como profissão, né? Aqui no Brasil, a gente ainda está começando a engatinhar a respeito disso. Os debates ainda são um pouco tímidos. Cheio de cuidados, digamos, né? Cheio de cuidado, eu acho que por duas coisas. Primeiro, porque existe um posicionamento oficial de que a profissão de advogado ainda é uma profissão, o advogado não exerce uma profissão, ele exerce um ofício, né? A advocacia é muito vista como um ofício que passa de pai para filho, não como uma profissão, como, por exemplo, um engenheiro, né? Essa é uma diferença tipicamente da advocacia brasileira, né? Agora, e até os próprios órgãos de regulação da advocacia tratam um pouco a advocacia, não ainda como uma profissão tipicamente, né? Mas existe uma questão social, uma função social, talvez advindo da Constituição, mas o fato é que estuda-se muito pouco. Os americanos, eles têm uma produção muito mais pragmática e muito mais uma produção muito mais destacada de doutrina a respeito do futuro da profissão jurídica, né? Então existe um autor americano chamado Richard Susskind, que eu particularmente adoro. Ele tem duas obras muito boas, né? Infelizmente em inglês, chama The End of Lawyers e Tomorrow Lawyers, né? Que são dois livros aí bastante conhecidos para quem curte esse tema, né? Que é o futuro do direito. Mas basicamente, respondendo de forma objetiva, é educação. Eu acho que educação e um pouco de atitude, né? O advogado ele precisa ter consciência de que esse lugar comum dele não existe mais ou não vai existir mais. Essa figura da advocacia tradicional, onde eu vou receber o meu cliente só no escritório, ele tem que ligar para minha secretária, ele tem que pagar uma consulta, depois eu vou passar a tendência é acabar com isso, né? Imagino eu.
Então, hoje o cliente ele quer ser atendido pelo WhatsApp, ele quer uma consulta rápida, ele vai te consultar pelo áudio do WhatsApp, ele quer uma resposta pelo áudio do WhatsApp. Ele não necessariamente ele vai querer saber qual é a tese, ele vai querer saber seu benefício, qual é o seu benefício que ele está vendendo para você, né? Comprando de você, desculpe. Qual é o benefício que você está propiciando? E saber que ele vai precisar agora começar a lidar com mecanismos de informática. Então, essas lives que a gente está fazendo, ERPs, webinars, audiências virtuais, técnicas de audiência virtual, isso já é matéria comum, né? E agora vem a inteligência artificial para talvez substituir a turma que não acordou a tempo, né? A palavra é um pouco forte, mas talvez seja a verdade. Doutor, eu acho que tudo isso passa também por uma transição, né? Nós estamos vivendo num momento de transição, né? Do antigo, vamos dizer assim, para o novo. E, obviamente, que adaptações vão ter que se ocorrer durante esse período. Mas eu lhe perguntaria qual a diferença entre o advogado atual e o software, o aplicativo com a inteligência artificial. Nelson, obrigado pela pergunta. A diferença é o volume de informação que você trata e a velocidade que você trata. Tá. Essa é a grande diferença. A diferença é o volume e a velocidade. Ao passo que você passa uma informação para um advogado e ele tem uma capacidade cognitiva e um tempo, o software faz isso numa velocidade infinitamente maior, mas ele precisa ser treinado, ele precisa ser capacitado, mas a velocidade de resposta é infinitamente maior. A capacidade dele vai ter que ser para a questão dele saber o que fazer com esses dados que ele vai receber, né? E aí o advogado ele vai ter que fazer justamente isso. Ele vai ser um intérprete, vamos dizer. Eu acho que a palavra intérprete é uma boa palavra. Ele vai ser um intérprete. Então, o que eu faço a partir dessa enxurrada de dados que estão... Agora, o processamento disso... Eu sou do tempo, Nelson, eu não quero me estender muito na resposta e, por favor, se eu estiver me estendendo... Não, fique tranquilo, imagina. Eu sou do tempo, e talvez o meu amigo Castrese seja do tempo, onde pesquisar jurisprudência era efetivamente você descer numa biblioteca, você passava a tarde estudando ou IOB, eram os encartes da IOB. Eu lembro da IOB. Né? Na Grécia Antiga eles vinham em papel. Na Grécia Antiga a gente usava papel. Você fazia ou IOB ou RT. E você tinha que folhear aquilo achando a jurisprudência. É isso mesmo. E eu não sei se você lembra, Henrique, mas em São Paulo, no tribunal, ainda tem, mas antes era comum, né? Hoje em dia cada vez menos, mas de você pedir determinado assunto para ir estudar o que tinha sobre o tema, e você ficava lá lendo, então, assim, totalmente diferente, né? Aquele trabalho realmente muito mais, não é manual, como vamos dizer, né? Muito mais artístico, artesanal, exatamente. Obviamente que a nossa profissão, ela é uma profissão artesanal, né? E eu vejo, diferente de muitos, a tecnologia vindo para nos dar tempo para voltar a ser artesãos, né? Porque hoje em dia é tanta informação rápida que às vezes o que a gente precisa mesmo a gente não dá tanto foco quanto mereceria. Mas de fato algumas coisas estão evoluindo para a gente ter informação muito mais rápido, né? Verdade. Não sei qual que é a sua opinião, mas são boas lembranças até, né? Eu fiquei muito tempo em São Paulo, né? Ainda vou direto, mas uma parte da minha carreira foi lá e eu lembro, enquanto estagiário, de ir para o tribunal e ficar fazendo essas pesquisas. Aí quando começaram a vir as consultas via mídia, né? Putz, que evolução! Hoje em dia é vapt-vupt e o computador está trazendo cada vez mais preciso quando você joga uma ou outra palavra adequada, né? Então, velocidade é o nome, né? Isso. Ganhar e produtividade. O cruzamento de informação que é o importante. De forma inteligente. Respondendo essa pergunta do Nelson, qual que é o impacto? O impacto é que cruza as informações. Cruza muito rápido,
cruza muito rápido. Então, a pesquisa que eu fiz no TJ de São Paulo vai cruzar com a pesquisa do TJ do Rio de Janeiro para eu defender uma tese em BH de um juiz que eu já sei o posicionamento dele. Então, a velocidade Exatamente. da observação, a velocidade de obtenção da informação é infinitamente alta. São precisos, aliás, são precisas e robustas, né? Você tem certeza daquilo que tá recebendo. E até um passo antes, viu, Nelson? Acho que o Henrique vai concordar, mas desde a prospecção de um cliente, hoje em dia, você já tem que ir com muito mais conhecimento do que é a pedra no sapato dele, né? Então, se você chega lá muito abobado, é difícil, o cara não sente segurança. Então, você já vai com muitos dados, muita informação, você já tem um mapa pelo menos do que é público, né? Do que é possível saber, né? E, então, é inevitável, né? Mas até aproveitando nessa linha, Henrique, de forma bem breve, lista para a gente um pouco de exemplo que mostram, né? O que a inteligência artificial ela já é uma realidade no nosso dia a dia. No direito, bom, fora do direito, sem dúvida nenhuma, os exemplos são, assim, inúmeros, né? Qualquer chatbot hoje que você conversa, basicamente você tem um mecanismo de inteligência artificial, fora do direito, tá? Então, os veículos autônomos ainda são um pouco fora da realidade brasileira, mas, sem dúvida nenhuma, com o tempo vão chegar aqui e acho que num tempo relativamente rápido. A minha dissertação de mestrado foi de inteligência artificial na área médica, né? Eu resolvi estudar a área médica, o uso de inteligência artificial na área médica, e o impacto no direito a partir disso. Então, minha dissertação de mestrado, o foco foi na área médica. Então, assim, na área médica você tem inúmeros exemplos, né? Desde um aplicativo que olha uma pinta sua e fala, olha, existe uma predição, usando um iPhone, tá? Você não precisa ir no Einstein, não. Usando um iPhone, você já tem uma predição falando, olha, isso aqui tem tantos por cento de ser câncer. Então, ele cruza as informações. Agora, no direito é enorme. Né? No direito você tem já alguns robôs que elaboram petições, né? Hoje, os modelos você tem robôs de inteligência artificial que já criam fluxogramas próprios de petição. Então, por hipótese, está na trabalhista, que foi o caso que a gente estudou bastante. O reclamante está pedindo hora extra? Sim. Então, ele já vem com a tese, você seleciona o sim, ele já vem com a tese de hora extra. O reclamante está pedindo adicional? Sim. Ele já vem com a tese. Esse é um robozinho simples até de programar, ao passo que você faria num minutário, onde você teria que fazer uma coisa que é muito difícil, que é ler. No minutário você tem que ler. Agora você simplesmente passou a ser um selecionador de caixinhas e aí vai montando a tese para você. Mas isso é um minutário. Agora, você já tem alguns mecanismos que interpretam jurisprudência e entregam a jurisprudência para você. Então, eu quero saber qual é o percentual que o Ivan Castrezzi, por hipótese juiz, decide a respeito de dano moral e quanto que é a média que ele dá de dano moral de condenação. Então, ele vai te falar com base no seu julgado. Jurimetria aos montes. Isso já existe muito forte, né? Isso já é bastante utilizado. E eu acho que um pouco mais distante, só para concluir, um pouco mais distante ainda está a elaboração das petições. A elaboração das petições ainda é uma coisa que, de fato, está um pouco ainda... contratos não, né? Contratos já estão automatizados, mas petições, especialmente em processos que são processos de natureza sensível. Tem que ser mais elaborada, né? Melhor elaborada. Acho não, né? No contencioso que a gente já denomina mais de massa, né? Muita coisa igual, hoje em dia a máquina já prepara 90% do problema, né? Da resposta. E isso está cada vez mais comum, né? Sistema de gerenciamento de contratos. De forma antes, a maioria das empresas, os escritórios precisavam de um controle meio
manual de prazo para isso, para aquilo. Hoje em dia o sistema já lê tudo e já traz alerta para isso, para aquilo, como vai ser, quando você tem que lembrar de renovar isso, fazer um aditivo para aquilo. Então, de fato, assim, acho que ele traz mais segurança e mais facilidade, né? Doutor Henrique, tem se falado aí durante a nossa entrevista muito em jurimetria, né? Que é o que o senhor está explicando para a gente. Mas eu gostaria que o senhor desse o conceito certinho para as pessoas que estão nos assistindo e que não são da área jurídica, se interessam pela área jurídica, mas não são advogados. O que realmente é a jurimetria? Nelson, veja, jurimetria é você medir o comportamento do Poder Judiciário com base no passado dele. Você predizer o comportamento do Poder Judiciário com base nas decisões que ele já proferiu. Então, o Poder Judiciário, Nelson, ele produz uma série de decisões ao longo do dia. Algumas decisões são mais relevantes, outras são menos relevantes. Existem decisões que são super irrelevantes ou que não causam impacto grande, significativo. Então, vou deixar de ouvir uma testemunha, vou jogar o processo para Campinas ao invés de Rio Claro. Essas decisões que a gente chama decisões mais simples, né? Não existe um nome técnico para isso. Agora, as decisões que são decisões onde o juiz decide o processo em si, que são as sentenças, os acórdãos, são informações públicas. Essas informações, eu começo a interpretar essas informações num volume, numa escala enorme, né, porque a quantidade de processos judiciais ativos é também enorme, e começo a processar essa informação de uma forma um pouco mais racional, de uma forma um pouco mais estratégica. Então, jurimetria é você predizer o comportamento do judiciário com base no que ele já julgou. Então, eu sei mais ou menos qual vai ser o posicionamento do Nelson juiz com relação a uma determinada tese. Entendi. Eu sei. E aí, se eu tiver um caso semelhante, a utilidade é que se eu tiver um caso semelhante, isso vai me dar, vai me predizer, óbvio, com uma margem de erro. Perfeito, acho que a palavra é tendência. Ele vai me predizer uma tendência. Então, ele vai me predizer falando, olha, existe uma tendência de comportamento aqui. E até nessa linha, né, Henrique, uma pergunta interessante que às vezes eu fico me perguntando, né, mas como que como as estatísticas podem reinventar o direito, na sua opinião? Não só estatística. Mas, primeiro, vamos deixar a estatística ali de lado, mas primeiro que você tem um ponto que é fundamental, que é você, de certa forma, exigir, talvez exigir seja uma palavra um pouco forte, mas você pedir coerência para o judiciário, tá? Especialmente quando você vai atrás de um entendimento de um determinado julgador. Agora, quando você faz uma análise estatística, você efetivamente analisa qual é o comportamento do judiciário perante a sua carteira ou perante o seu cliente. Então, é óbvio que se eu tiver um processo, talvez não faça sentido eu fazer uma análise estatística. Mas análise estatística, quando eu jogo ao longo, considerando um volume grande de processos e considerando um volume grande de produção, do volume grande de processos de um cliente meu e um volume grande de produção do judiciário, isso certamente gera uma série de tendência do advogado. Então, eu sei que numa determinada vara, protesto indevido, por exemplo, ele dá 15 mil reais de indenização. É uma tendência. Então, qualquer acordo que eu vá oferecer vai utilizar isso como parâmetro. Não adianta nem oferecer 2, porque o juiz pode ser que ou não homologue ou a parte contrária já saiba, e pode ser, e não vale a pena oferecer 30. Então, a estatística ela serve para isso, né? Isso já serve no mundo da medicina, e agora a gente começa a usar isso no mundo do direito, né? Qual é a tendência, qual é a tendência de comportamento, vamos falar assim. E outra, né, num processo mais longo, trazer essa realidade para os contratos, já prevendo uma prevenção jurídica. Então, poxa, essa cláusula ela é anulada 99% das vezes. Perfeito. Vamos criar um alerta, vamos pensar como rever, como rediscutir. E por aí vai, né? Postura para acordo, postura para contrato, e criação de novas teses.
de postura forma para rápida. não fazer acordo, né? Exatamente. Eu penso exatamente dessa forma, Henrique. Acho que é bem isso, né? Doutor Henrique, vamos falar agora um pouquinho sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, LGPD. Quais são os benefícios obtidos com a proteção de dados pessoais? Bom, primeiro benefício é você. Bom, Nelson, obrigado pela pergunta. Acho que o tema é bastante relevante. Eu acho que a partir de julho ou agosto desse ano a gente vai colocar a LGPD novamente em evidência. A tendência é que a ANPD, que é a autoridade, comece a fiscalizar de uma forma um pouco mais agressiva a partir de julho ou agosto desse ano. Primeira vantagem, Nelson, é você não ser multado. Mas essa é a resposta óbvia, né? Essa é a resposta óbvia. Se o cara que for decidir for o financeiro, essa é a resposta óbvia. Você está em compliance com a legislação, né? Você não ser multado. Mas você tem alguns pontos que são bons. Primeiro é você entender um pouco o espírito da lei, né? Você tem um aspecto dentro da lei que é o aspecto de governança. Então, quando você faz, eu já tive a oportunidade de fazer vários projetos de implantação. Quando você faz o projeto de implantação, você passa por aspectos de governança na empresa, que se a empresa ela não tiver estruturada, ela vai precisar se estruturar. A empresa, a LGPD, desculpa, uma faringite aqui interminável por essa mudança de tempo. A LGPD, ela naturalmente, ela fala bastante em registros e processos. Então, quando você fala em registros internos e processos, e você deixar registrado, ela naturalmente ela fala de uma palavra chamada governança. Como é que você toma as decisões da empresa e como é que você registra isso. Então, respondendo de uma forma objetiva, primeiro ponto é você não ser multado, você não ser autuado. De uma outra forma é você não ser exposto publicamente, porque publicização é uma penalidade da lei, isso tem um peso enorme social hoje, né? A gente tem acompanhado o quanto que custa uma empresa ter a sua marca exposta. Mas o que eu digo para os meus clientes também é o seguinte: já que nós vamos implantar, vamos usar então a ferramenta. E no que ela pode ser útil? Ela pode ser útil para várias coisas. Primeiro, que você passa para o mercado uma mensagem, poxa, sensacional, que é: estou em compliance com a legislação talvez mais moderna, ou uma das legislações mais modernas que já existem no Brasil e no mundo. Esse é o primeiro ponto. Segundo, eu vou usar isso para o meu processo interno de tomada de decisão. Como é que eu estou protegendo a informação do meu cliente? Como é que eu estou protegendo a informação do meu funcionário? Como é que eu estou cuidando dessas informações? Isso tem um valor agregado enorme para o cliente. Então, é isso que eu tento passar de mensagem. Não é todo mundo que se conscientiza, claro, né? Mas, graças a Deus, a gente está conseguindo fazer alguns projetos aí. Concordo. Acho que essa questão, né, Henrique, um lado é o financeiro, óbvio, né, consequência de tudo. O outro é uma boa imagem de que é uma empresa que respeita as leis, os direitos, inclusive aqueles digitais da população, dos clientes, o que quer que seja, e uma questão de governança, de estar de acordo com compliance e tudo mais, né? E até fazendo um esclarecimento, né, não que sejam assuntos totalmente relacionados, toda essa questão da tecnologia, da inteligência artificial no direito em especial e a LGPD, mas são assuntos que têm alguma correlação, né? Então é importante a gente esclarecer, até porque a gente já entrou nesse tema que de fato está em alta e, como você bem falou, acho que vai continuar em alta e ficar ainda mais. Porque ainda tem muita gente... Diga. Perdão, desculpe, não. Pode falar, Henrique. Claro. Não, mas os temas são super eles têm uma correlação grande, né? Porque para a inteligência artificial você precisa de dados, que é matéria-prima, né? E a LGPD... E no outro fala como cuida dos dados. E aí mas é aí que eu queria chegar, né? Na minha próxima pergunta.
Porque a gente fala, poxa, dados, pega dados, trabalha dados, tal, mas agora você vai me falar que eu não posso fazer nada com os dados? Não, não é bem assim, né? A gente tem os dados e tem os dados sensíveis. E aí que eu queria que você explicasse um pouco aí para os nossos ouvintes a diferença, né? O que são os dados e o que são os dados sensíveis, segundo a LGPD. Castrese, dado sensível, de uma forma bem objetiva. Desculpem. Castrese, de uma forma bem objetiva, dados sensíveis é tudo aquilo que causa o que pode gerar qualquer tipo de preconceito ou discriminação. Desculpa. Imagina. Podemos dizer que é aquele conjunto de dados que nos deixa saber algo que não seria necessário, né? Obrigatório, talvez, né? Uma somatória. Não só isso, mas que geram ou que tem a potencialidade de gerar discriminação ou preconceito, historicamente, tá? Então, informações de raça. Infelizmente, a gente ainda tem questões de racismo ainda. A gente está discutindo racismo do futebol. Pasme, Sim, né? Verdade. É verdade. Pasme, a gente ainda está discutindo racismo. Olha só que nível que a gente chegou. No futebol ainda, né? Doença, sexualidade, opção sexual, orientação sexual. Então, essas informações, que são informações que geram ou podem gerar algum tipo de preconceito ou algum tipo de lesão, elas têm que ser protegidas de uma forma diferenciada. E as empresas, elas têm que se proteger de uma forma diferenciada. É isso que fala a LGPD. Elas não proíbem, até porque seria impossível, né? Mas elas têm que se proteger de uma forma diferenciada. Doutor, em qual situação a LGPD não se aplica? A LGPD, basicamente, ela não se aplica, Nelson, respondendo de uma forma bem objetiva. Sim. A LGPD ela não se aplica, basicamente, a situações que você obtém a informação, obtém o dado para fins não lucrativos, para fins não comerciais, para fins não empresariais. Então, naquele grupo de WhatsApp da família, eu não vou ter a LGPD. Para aquelas informações que eu obtive para fins de pesquisa acadêmica, não se aplica a LGPD. Existe uma divergência doutrinária, da qual eu particularmente tenho minha opinião, se eu aplicaria a LGPD para as associações sem fins lucrativos, como condomínios, associações comerciais, esse tipo de coisa. Eu particularmente sou da tese que aplicaria sim a LGPD sim, tá? Haja vista hospitais, né? Hospitais, a grande maioria dos hospitais são fundações. Então, nessa situação, você tem uma divergência doutrinária, mas eu sou da opinião que a gente tem a aplicação da LGPD, mas em tese você não aplica para as situações que não são empresariais. Não, eu concordo com você, né? Porque já está tendo discussões aí no dia a dia de prédios, né? Poxa, mas ele quer tirar uma cópia do meu RG, né? Não basta eu me identificar e mostrar que sou eu, para que ele vai fazer com isso? Então já está tendo problema, né? E por trás de um condomínio sem fins financeiros tem uma administradora que vai saber, né? Se ele pode ter algum uso indevido ou não. Então é um tema interessante, né? Mas eu concordo aí com a sua tese. Aproveitando, o Henrique, na prática, de forma objetiva, ao seu ver, qual que é a importância da LGPD para o consumidor e, eventualmente, para as empresas também, fazendo um contrassenso? Para o consumidor, a Castrese, ela é total. A importância ela é total. Isso já é um movimento global. Os dados, eles são, né, hoje, o ativo mais importante que uma empresa pode ter é a informação. Haja vista a Tesla. O que a Tesla é, talvez, a empresa? Ok, ela revolucionou no aspecto de combustível não poluente, isso sem dúvida nenhuma, mas o veículo elétrico em si, ele não é uma novidade. Por que a Tesla é o que é? Porque toda hora que ela sai, ela está mapeando todas as ruas dos Estados Unidos, né? Uma coisa que a Google fazia
e passava com o carro uma vez por mês, uma vez por... Ela faz isso online, todo dia, toda hora. Com inúmeros carros. Com inúmeros carros, sem você saber, sem você perceber, né? De graça, e ganhando ainda para isso. Então, quando você trata a informação como um ativo, para o consumidor isso é o ouro, né? Hoje já existem estudos, e assim, estudos aos montes, que falam como induzir o comportamento a partir de dados. Eu não vou saber exatamente o número, mas existem artigos que falam que o Facebook é capaz de traçar o seu perfil comportamental com alguns cliques. Então, e a gente tem isso em rede social, né? Hoje você manipula a rede social, as pessoas com quem você mais interage são as pessoas que você mais recebe postagem. Por que isso? Porque existe um algoritmo, né? Existe uma predição no seu dado, no seu comportamento, né? Então, o seu comportamento... E aí você tem um mundo, né, Castrese, enorme. Eu tenho uma doença crônica que é a asma. Graças a Deus eu saro, mas quando muda o tempo assim, ela aparece. Poxa, saber que tem um consumidor ali que mudou o tempo e ele vai usar naturalmente o remédio de asma, e isso eu conseguir controlar não só o comportamento dele, mas controlar o preço, isso é um ativo para uma empresa gigantesco. É verdade. Então, para o consumidor, a proteção dele é enorme. Né? Quantas vezes você já não falou, quero comprar um sapato, aparece uma monte propaganda de sapato. Eu lembro uma história, talvez meio pela metade, eu me recorde aqui, mas que é engraçado, né? Uma mulher, uma menina, né, começou a receber coisas em casa de empresas da área farmacêutica, tudo, que eram produtos para mulher grávida. E ninguém sabia, nem ela sabia. Só que o computador, as informações, aquelas cruzamentos de informações e tipo de pesquisa, já sabiam que ela estava grávida, né? Então, tipo assim, ela já estava sendo assediada pelo mercado para adquirir produtos, sendo que a família ainda nem sabia ao certo o que estava acontecendo, né? Castrez, esse caso é um caso emblemático nos Estados Unidos, envolve a rede americana chamada Target. Quem quiser, coloque aí no Google, vai colocar e vai alimentar o algoritmo. Target Pregnant, alguma coisa assim, Target Pregnant. Exatamente. Vai sair já vai provavelmente aparecer. esse caso. Fora alguns outros interessantes, igualmente interessantes, mas aqui esse acaba vindo na memória. Doutor Henrique, muito obrigado, viu, por sua participação aqui no Cá Entre Nós Legal hoje. Aprendemos muito com suas explicações. E agora, como nós sempre fazemos aqui no nosso programa, a gente deixa esse momento para que o senhor deixe aí os seus contatos e também uma mensagem para os nossos seguidores. Bom, Nelson, caro Nelson, caro Castrese, fico muito feliz pelo convite. Fico muito feliz pelo convite, fico muito feliz pela iniciativa de vocês. Não é fácil empreender no país, isso é para poucos. Os meus contatos seguem embaixo. Espero poder ter acrescentado para o conhecimento de quem está assistindo e especialmente ter despertado a curiosidade. Eu acho que o principal é despertar a curiosidade. Me coloco à disposição de vocês para eventuais colocações finais e novamente agradeço ao meu grande amigo Castrese e ao Nelson pela participação. Obrigado. Legal. Henrique, obrigado, viu? Nelson, obrigado. Foi um ótimo bate-papo aí. Assunto super atual, em alta. E o Henrique, uma pessoa aí cheia de conhecimento e prática, né? Tanto teórica quanto prática. Um amigo e uma pessoa que no dia a dia a gente acaba se cruzando aí nos atendimentos aos clientes. Muito obrigado por aceitar o convite, Henrique. Bom, pessoal, conversamos com o doutor Henrique Zalaf. Semana que vem
teremos uma nova entrevista sugerida por você, você que nos segue aí nas redes sociais e que também semanalmente nos manda, através do nosso e-mail, as sugestões para que nós possamos programar e executar o programa da semana seguinte. Lembrando que se você ainda não se inscreveu no nosso canal, por favor, inscreva-se, ative o sininho para receber as nossas notificações, aproveita que você está por aí, dá aquele like e divulgue os nossos vídeos nas suas redes sociais e também nos seus grupos de WhatsApp. Dr. Castrezzi, muito obrigado por mais uma vez estarmos juntos aqui nesse nosso projeto, fazer com que ele possa caminhar. E, doutor Henrique, mais uma vez também, muitíssimo obrigado por sua participação. E a todos que ficaram conosco até agora, nosso muito obrigado e até a semana que vem, se Deus quiser. Solta a vinheta.